Ai, meu Deus! Uma menina de cabelo vermelho falando sobre Jesus. Pois é, galera, estamos aqui mais uma vez. E hoje eu vou falar um assunto pra vocês que veio assim muito aleatório na minha mente, mas eu resolvi falar porque é um assunto muito importante pra falarmos quando estamos falando sobre intimidade com o alto, né? E nós vamos falar hoje sobre o quê? Oração. Às vezes a gente tem uma ideia assim muito errada sobre oração e isso nos atrapalha de ter intimidade com Deus, porque a gente pensa, a gente não pensa, não consegue ver Deus como amigo e isso acaba atrapalhando, né? A gente a ter essa intimidade com Ele, a conseguir adquirir essa intimidade, porque como eu falei no vídeo anterior, quando você tem intimidade com Deus, você conversa com Ele como amigo. Quando você tem intimidade com um amigo, você conversa com ele da pior forma, assim. Ele te conhece mais que qualquer outra pessoa, porque você mostra quem você realmente é, você conversa de qualquer jeito e com Deus não tem que ser tão diferente. Claro que tem que haver respeito, a gente não vai deixar isso de lado. Você tem que respeitar, né? Quando você pensa em Deus, mas Deus te dá a liberdade de conversar com Ele como um amigo, e isso é uma coisa que a gente precisa entender. E uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, cara, não existe assim intimidade com Deus sem conversa. Igual não existe intimidade com pai, com mãe, com tio, com amigo. Não existe intimidade de forma alguma sem relacionamento, sem conversa. Então, muitas vezes, o segredo para adquirir essa intimidade e tudo mais é esse relacionamento que muitas das vezes a gente não tem para com Deus, a gente não consegue ter, né, entre aspas, para com Ele. Então a gente precisa de uma conversa, mas tipo, como é que eu vou conversar com Deus, cara? Tipo, que tá lá em cima, né, e tal. Então é importante a gente saber também que Deus está em todo e qualquer lugar. Entenda, Deus está aqui comigo agora e Ele está aí com você também, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo. Deus está com cada um de nós em todos os momentos, em todos os lugares. Então, conversar com Deus, mesmo que você não veja, você pode sentir a presença dele, e é claro que é uma coisa que acontece com o tempo também, é algo que eu também já disse. Mas como é que você pode se ligar com o alto através da conversa, né? Se você não vê ele, se você não para, eu vou na tua casa nesse momento para conversar contigo, não é como um amigo, literalmente, né? É uma simbologia quando a gente fala amigo, de certa forma. Como a gente pode fazer isso? Através da oração. Tinha uma musiquinha que eu ouvi na igreja quando eu tinha, sei lá, era criança, que falava que o telefone do céu é oração, o telefone do céu é joelho no chão. E eu acho que, tipo, isso é uma coisa muito, muito real. É uma música já antiga e tal, mas é uma coisa muito real. Porque, cara, a forma que a gente tem de falar com Deus é através da oração. E aí a gente vai quebrar um paradigma aqui. E pra orar eu tenho que ajoelhar, fechar meus olhos, todo aquele ritual e tudo mais. Gente, não é bem assim, tá bom? Isso é uma coisa que a gente aprende quando a gente é criança. Aí entra um pouco da nossa história, né? A gente foi criado assim. A gente foi criado tipo, filho, vamos falar com o papai do céu agora à noite. Não tô dizendo que isso é errado, gente, mas isso criou limitações na nossa mente em relação a conversar com Deus. Então nossos pais muitas das vezes falavam o quê? Vamos ajoelhar, fecha o seu olhinho para falar com Deus. Isso não tá errado, na verdade isso também é certo. Só que não pode ser só assim, né? E com o tempo, depois eu cresci, quando eu era criança, assim, realmente eu achava que eu tinha que ajoelhar, eu tinha que fechar os meus olhos sempre que eu fosse falar com Deus e tudo mais. E eu tinha aquela coisa de tipo, a minha mãe falava comigo, olha, ora sempre antes das provas, né, da escola e tal. Ora sempre antes das provas, para que Deus te abençoe a lembrar daquilo que tu estudou, a lembrar do que tu estudou, lembra disso. E aí eu ficava tipo, nossa, mas era incômodo eu ter que fechar os olhos para orar. Eu tenho que fechar os olhos toda vez, vou orar pelo alimento. Eu tenho que fechar os olhos para orar. Cara, fechar os olhos para orar é uma coisa muito boa, porque te tira as distrações. Quando você tá com o olho aberto, você fica automaticamente
mais distraído. Porque você tá aqui com o olho aberto falando com Deus, passa um cachorro, você olha pro cachorro. O cachorro nem tá fazendo barulho, mas tu olha, porque tu percebeu, né, com o olhar. Então, tipo, quando você fecha o olho, você se concentra mais naquilo que você tá pensando. Então, é sim muito bom orar de olhos fechados, tudo certo. Mas não é uma regra. Não significa que para conversar com Deus você tem que estar de olhos fechados. Não existe isso. Eu quero saber onde está escrito isso. Quem foi que inventou isso? Para conversar com Deus, você só precisa conversar em pensamento. Cara, muitas das vezes a minha mãe já me contou algumas histórias de tipo, ela tá indo pro ponto de ônibus e ela falar com Deus em pensamento, assim, conversando com Deus, andando e conversando com Deus, falando, ai, tomara que o ônibus não tenha passado, e o ônibus passar, tipo, na hora que ela chegar, ou tipo, ai, Senhor, hoje eu não queria ir a pé pra casa e tal, e ela conseguiu uma carona, sabe? Porque Deus ouve os nossos pensamentos, tá? Você não precisa falar em voz alta para Deus te ouvir. Deus te ouve em toda e qualquer situação, em cada pensamento. Deus sabe de todas as coisas. A gente fala isso, né? Deus sabe de todas as coisas. Mas a gente não vive bem isso. Deus realmente sabe de todas as coisas. Então, cara, quando você vai falar com Deus, você pode falar com ele, tipo, no pensamento. Tô caminhando e tô, pois é, Senhor, eu tenho que fazer isso, isso e isso, preciso da tua ajuda, porque aí vou sair de manhã pra fazer sei lá o que, e eu penso, Pai, vamos comigo, vamos caminhar junto nesse dia, que o Senhor venha guiar, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha andar junto comigo nesse dia. Não necessariamente como uma oração assim, ai, tal. Mas oração pode ser também através do seu pensamento. Você conversar com Deus ali como, sabe, como se você ligasse para um amigo no WhatsApp e ficasse com fone de ouvido e estivesse conversando com ele o tempo inteiro. Então, tipo, a gente conversa com os amigos no WhatsApp o tempo todo. A gente conversa com as pessoas o tempo todo. E com Deus não tem que ser diferente, sabe? Tem uma coisa também que, tipo, muitas das pessoas pensam: ah, mas eu já até citei isso. Ah, eu não vou falar com Deus porque eu xingo muito e tal. E, gente, beleza. Xingar não é uma coisa legal. Não vou te falar isso porque eu estaria mentindo, entendeu? Eu não concordo com isso. Mas Deus vê você xingando o tempo todo. Deus vê, Deus ouve você xingando o tempo todo. Qual a diferença de você falando com todo mundo xingando o tempo todo e Deus ali contigo ouvindo o tempo todo e na hora que você vai falar com Deus você vai dar um dia, ai meu Deus, eu não posso xingar. Não, não é bem isso. É que nem, eu acho que, por exemplo, quando você fora da igreja faz tudo e mais um pouco, mas dentro da igreja você tem que ser o santo, porque você está na igreja. Eu acho isso meio hipócrita, sabe? É importante a gente querer melhorar para estar perto de Deus. Sim, a gente tem que se tornar melhor a cada dia, isso é louvável, isso é muito bom até. Mas a gente tem que se tornar melhor não só quando a gente vai para estar na presença de Deus, porque se Deus está conosco a todo tempo, a gente está sempre na presença de Deus. Então a gente tem que sempre tentar não fazer aquilo. É tentar. Eu não tô dizendo que tipo, ai meu Deus, nunca mais vou xingar e tal. Não, mas se você tá fazendo a sua parte, se você tá tentando melhorar, isso já é muita coisa. E às vezes a gente não olha necessariamente assim. A gente quer 8 ou 80. A gente quer de um dia para outro tá perfeito na intimidade com Deus, de um dia para o outro falar com Deus de uma forma toda diferente, sabe? E isso na verdade adoece a gente. Porque tipo, a gente, por exemplo, alimentação saudável. Eu como de tudo. Eu, Nadine Lopes, como de tudo, tô nem aí, entendeu? Deu vontade de comer, eu como e é isso. Mas quando eu fiz tratamento natural, eu tive um problema de saúde, eu fiz tratamento natural durante 2 meses, quase pirei por causa do tratamento natural. Porque foi de uma hora pra outra. Em um dia, eu comia tudo que eu queria. Em um dia. No outro dia, eu não podia comer feijão, não podia comer arroz, não podia comer macarrão, eu não podia comer nenhum tipo de massa, nenhum tipo de açúcar, nenhum tipo de nada. Eu só podia comer tudo que fosse estritamente natural, entendeu? Tipo assim, oi, amados. Só verdura, só fruta, só legume. E tipo, pra mim foi uma coisa tipo, uou, isso explodiu na minha mente e eu comecei a pirar, literalmente. Porque foi de uma hora pra outra. Não é como se você falasse assim, ai, essa semana eu vou tirar o queijo.
Beleza. Ah, mês que vem eu vou tirar o queijo e o leite. Beleza. Você vai se acostumando com aquela rotina, entende? Então, na oração para com Deus e nas suas mudanças para ficar mais perto de Deus, é a mesma coisa. É tipo, ai, hoje eu vou fazer isso e isso diferente. Ai, quando eu oro de joelhos, eu me sinto mais próximo de Cristo. Então hoje eu vou orar de joelhos, vou tentar essa semana orar a semana toda de joelhos. Ok, beleza, que lindo. Isso é ótimo, porque cada pessoa se conhece e tenta se adaptar a fazer as coisas da sua forma. Então, você tem que pensar nisso, porque é aos poucos, sabe? Ai, essa semana eu vou tentar xingar menos, porque Deus está me ouvindo, Deus está me vendo e eu quero estar cada dia mais perto de Deus, então eu vou tentar fazer tal coisa menos que me atrapalha. Tudo bem, só que isso é aos poucos. A mudança na nossa vida, ela vem aos poucos. E a mudança vem também quando a gente se sente mais perto de Deus e tal. Cara, você às vezes se sente envergonhado por seus pecados e tudo, e isso é normal, todos nós nos sentimos envergonhados, porque Deus é Deus, né? E, enfim, é triste ser humano e pecador. E às vezes a gente não quer falar com Deus por causa desses pecados que nos atormentam, por causa da culpa, por causa do medo, por causa do sofrimento. E deveria ser exatamente o contrário. O pior é que nos momentos que a gente tá mais triste assim, que a gente quer se afastar de Deus porque a gente tem aquela vergonha, aquele medo, sabe? É tipo Adão, no Éden, quando Deus apareceu e ele estava nu e ele se sentiu envergonhado de estar na presença de Deus e também com medo, né, de estar na presença de Deus porque ele tinha falhado, porque ele tinha errado. Mas a gente tem que pensar que falhar e errar é humano. E você não vai parar de conversar com alguém por causa do seu erro, da sua falha. Eu já falhei, errei muitas vezes, com a minha família, com a minha mãe, com meu pai, com minha irmã. E não era por isso que eu ia parar de falar com eles. A gente fica triste, às vezes a gente fica, sei lá. Mas a gente tem que lembrar que são pessoas que nos amam, independente do nosso erro e etc. E conversar com essas pessoas, a maioria das vezes, nos ajuda, ao invés de nos atrapalhar. Então, com Deus é do mesmo jeito. Nos seus momentos mais tristes, de mais angústia, de mais sofrimento e etc., é que você tem que realmente conversar com Deus e buscar a ajuda dele, porque dependemos dele. Então, buscar a ajuda de Deus nesses momentos que você olha e fala, cara, não consigo orar. Não consigo orar, eu não me sinto digno de estar na presença de Deus, eu não me sinto digno de chegar mais perto do alto, porque eu faço isso, isso e isso de errado, porque eu peco muito, porque eu xingo muito, porque eu atrapalho a vida das pessoas, porque eu sou desonesto, porque eu não presto e eu não consigo estar na presença de Deus. E isso acontece não só com você, acontece comigo, acontece com todo mundo. Em algum momento vai acontecer. E aí você tem que voltar, parar e pensar, poxa, mesmo com tudo isso, Jesus morreu na cruz por mim, ele quer que eu esteja perto dele. Então Deus quer que você esteja perto dele, independente da circunstância, do pecado que você comete, ele quer que você converse com ele. Então você tem que parar tudo, olhar para você mesmo e falar, poxa, vou falar com Deus. Independente de como seja, tipo, falar com Deus nem que seja, pai, não quero falar contigo hoje, não tô legal, não tô bem, não quero, entendeu? Mas a partir disso, você já começa a contar seu dia pra ele. Você, cara, é uma coisa assim muito louca e você pode testar aqui comigo e colocar nos comentários. Falar se você já teve alguma experiência sobre isso também, coloque nos comentários. Porque às vezes a gente não quer conversar com Deus e a gente começa a falar com ele, ai Senhor, não quero conversar contigo. Aí você já começa a falar, aconteceu isso, isso e isso, ai meu dia foi péssimo, foi triste, eu tô chateado, tô magoado, tô triste, ai, olha, eu fiz isso, isso e isso de errado, eu não aguento mais, eu sou um merda, eu não quero mais falar contigo, porque eu não mereço. E daí você começa a contar a tua vida pra Deus e começa a conversar com Deus de uma forma mais sincera do que você jamais conversou nos momentos que você menos quer. Só que antes disso, você tem que tomar a decisão de conversar com Deus independente da sua situação. Conversar com Deus é falar com Ele sobre tudo, em todos os momentos, independente das circunstâncias, né? A gente tem que entender isso. Uma coisa também
é que quando a gente era criança, a gente aprendeu assim, não sei vocês, né, se vocês foram ensinados a orar, mas pra você que foi ensinado a orar, era aquela coisa, Papai do céu, aí vem, te agradeço por tal, tal, tal. Lógico, a gente tem que agradecer a Deus, é importante a gratidão. Agradece que cresce, dizem por aí, né? Mas, tipo, às vezes a gente via na igreja, tipo, as orações eram majestoso Deus, glorioso Pai, perfeito, maravilhoso, onipotente, onipresente, lá vai bordoada de coisas para Deus que ele realmente é, e tudo bem. Mas isso se tornava como uma reza, sabe? Se tornava como uma coisa muito mecânica. Quando eu falo reza, não é um preconceito contra a reza, é porque se tornava algo muito mecânico, algo que tipo repetitivo, sabe? Nossa, eu não sei vocês, mas eu já tive oração repetitiva. Eu acho que minha oração repetitiva era assim, tipo, é... Senhor Deus, amado Pai, te agradeço pelo dia, pela vida, pela família, que o Senhor esteja comigo nessa noite, que os seus anjos acampem ao redor de mim e da minha casa, me protejam. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Era a minha oração de todo dia. Essa aí era a minha oração de todo santo dia. A mesma oração. Até que, em algum momento, você entende que engrandecer o nome de Deus não é errado. Engrandecer o nome de Deus tá certo. Mas em momentos que você quer conversar com um amigo, você não quer engrandecer e etc e tudo mais. Você quer conversar com um amigo reconhecendo que ele é o amigo, tá no nível bem alto de amizade. Que ele é o Deus Todo-Poderoso, você reconhece isso, mas você quer conversar com ele como um amigo. E você quer chegar e falar, cara, não tô legal, entendeu? Ou, cara, meu dia foi o máximo e eu queria muito te contar o que aconteceu. Senhor, aconteceu isso, isso, isso. Eu te agradeço porque o Senhor é maravilhoso, perfeito na minha vida e é perfeito em tudo que o Senhor faz. Então, tipo, é uma conversa. Porque se a gente for usar esse lado mecânico sempre, o tempo todo para conversar com Deus, vai se tornar só rotina. Conversar com Deus vai se tornar só rotina. Então você vai sentir falta daquilo porque, hoje eu não conversei com Deus, estou me sentindo muito culpado por isso. Mas você não vai, tipo, sentir falta de verdade de Deus. É tipo a minha mãe. Eu tô aqui no NASP, então minha mãe não tá perto. E eu sinto falta da minha mãe, da minha irmã, do meu bebê, eu sinto falta do meu sobrinho, sinto falta dos meus pais. E a gente sente falta porque a gente precisa conversar. A gente precisa dizer, oi, como você tá? Você tá bem? Aconteceu isso, 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 meu dia foi assim, assim, assim. E a gente sente falta, não porque é uma obrigação, mas é porque é alguém que a gente ama, que a gente quer saber se tá bem, que a gente quer que faça parte da nossa vida. E aí entra outra coisa. Quando a gente quer que Deus faça parte da nossa vida, a gente sente falta dele. Porque a gente quer contar as coisas pra ele através de uma conversa, a gente quer estar mais íntimo dele, a gente quer fazer dele alguém super importante na nossa vida. E quando a gente passa um dia sem conversar com Deus, a gente fica, cara, ai meu Deus, preciso conversar contigo, nem te contei meu dia. Ai, foi tão corrido que acabando que eu nem falei contigo nem quando eu tava caminhando indo pro trabalho. Não falei contigo hoje, mas vamos conversar aqui porque assim não dá pra continuar. Porque você sente falta. Você sente a necessidade de estar perto de Deus a cada momento, a cada caminhar, enfim. Você sente a necessidade de estar perto de Cristo. É tipo quando acontece várias coisas na tua vida, tu tá tão afobado que tu nem conta. Tipo, eu costumo contar as coisas pra minha mãe, assim, mas chega um momento que eu tô fazendo tanta coisa, que eu não converso com ela. Eu fico, cara, não contei tal coisa pra minha mãe. Quando eu paro pra conversar com ela, eu fico tipo, mãe, eu não te contei isso. Não acredito. Peraí, aconteceu isso, 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 isso esses dias e tal. E não te contei porque eu não conversei com ela. E a gente sente falta disso, entende? Então, da mesma forma que às vezes eu deixo de conversar com a minha mãe, mesmo sentindo falta dela, a gente faz a mesma coisa com Deus. A gente sente falta, sente a necessidade de conversar com Deus e às vezes a gente deixa pra lá e tô tão cansado que não quero conversar com Deus. Mas a gente chega num nível de intimidade com Deus, e isso, lógico, com o tempo, a gente chega num nível de intimidade que a gente
não consegue passar um dia sem conversar com Deus. É ruim. E chega no final do dia, você fica tipo, cara, não conversei com Deus hoje, preciso falar com Deus. E eu já começo a falar, ai pai, perdão, hoje não conversei contigo. Foi tão corrido, mas ai, eu preciso melhorar nisso e tudo. E isso é uma conversa, tipo, uma conversa com Deus. E às vezes a gente pensa também, cara, não vou pedir para Deus nada. A gente quer fazer tudo com as nossas próprias mãos, a gente quer, enfim. Na Bíblia a gente vê muitos exemplos também de pessoas que realmente conversavam, né, com Deus, tipo Enoque andava com Deus. E andar com Deus, eu acho que andar com Deus é uma expressão assim muito interessante, porque você pode literalmente andar com Deus. De tipo falar, pai, vamos comigo hoje trabalhar, vamos comigo hoje para os estudos, vamos comigo hoje pro café, e você vai conversando com Deus. E você vai falando, ai Senhor, eu tenho isso pra fazer, não sei o que eu faço, eu preciso da tua ajuda, se o Senhor puder me dar um toque, né? Porque se depender de mim vai dar merda, com certeza. Mas se tu colocar a tua mão, já deu certo, sabe? É esse tipo de conversa diária com uma pessoa, porque Deus é um ser pessoal, então você pode conversar com ele como uma pessoa e ter a certeza de que ele tá ali, de que ele tá te olhando, de que ele tá cuidando de ti. É uma coisa assim incrível, amigos. É uma coisa assim incrível. Que Deus está contigo em toda situação e Ele ouve o teu respirar e Ele ouve cada palavra que tu fala pra Ele. Então, cara, a oração é algo não só muito importante, é algo primordial para quando você quer ter um relacionamento com Deus. Não existe relacionamento sem conversa, entenda. Não existe relacionamento sem conversa. Então é importante você tirar um tempo para conversar com Deus, mas é importante também você conversar com Deus em todo o tempo. Tô trabalhando, tô ali, eu trabalho no setor das frutas aqui, não sei se eu já falei para vocês. Mas tô trabalhando ali e tô separando as frutas e falando com Deus o tempo todo. E outra, não é só falar com Deus quando você tá com algum problema. É falar com Deus literalmente sobre tudo o tempo todo. Ai, Senhor, hoje eu tô chateada por isso. Ai, Senhor, eu tô muito, muito feliz por isso. Então, são dois extremos que podem ser falados para Deus. Então, se tornar mais perto do alto depende também desse relacionamento, dessa conversa que vem da oração. A oração, ela pode ser de joelhos, ela pode ser deitada, ela pode ser ao caminhar, ela pode ser ao levantar, ela pode ser ao comer. A oração e o relacionamento com Deus não tem que ser necessariamente numa situação e tudo. Pode ser quando você vai à igreja e você ajoelha realmente para falar com Deus e tem aquele momento de oração que eles colocam aquele fundo musical legal e todo mundo para falar com Deus. Ali também é oração. Mas também é oração quando você está comendo e falando com Deus sobre os problemas, decepções e coisas da vida. Também é oração. Então, é um conceito que a gente tem que quebrar. Você pode conversar com Deus em qualquer momento e só em pensamento. Tipo, tô pensando aqui que pai, tem que fazer isso, isso, isso. Ninguém tá ouvindo, ninguém tá vendo, mas você tá falando com Deus. E isso te faz, cara, isso te dá uma sensação de paz e te faz se sentir bem consigo mesmo. Tipo, você não se sente sozinha, porque Deus está contigo. E aí vem outro ponto. Deus é teu amigo 24 horas. Cara, pensa, tem um amigo à tua disposição 24 horas. A gente tem uns amigos que, passei por um problema, você pode, tipo, ligar pra ele de madrugada e que ele vai te atender. Mas pode ser que não. Porque às vezes o teu amigo tá com um sono tão pesado ou com o celular no silencioso e ele não vê tua ligação. Mas Deus tá lá o tempo todo. E aí tu acorda de madrugada, em vez de reclamar da vida e ficar, ai meu Deus, eu estou sem sono, misericórdia, não consigo dormir, vai falar com Deus, vai conversar com Deus, porque Deus está prestando atenção em você o tempo todo, entenda. O que tem de melhor do que ter um amigo à tua disposição às 24 horas? E outra, não é um amigo qualquer não, amados. É um amigo que tem
tudo. É um amigo que pode te dar tudo. Ele pode te dar carinho, ele pode te dar abraço, ele pode te dar bons amigos, ele pode transformar a tua vida, pode transformar a vida da tua família, pode transformar a vida de todos que estão ao teu redor. Ele pode te dar dinheiro, sim, ele pode te dar casa, ele pode te dar carro, pode te dar faculdade, pode te dar bens materiais, espirituais, psicológicos, físicos. Ele é o dono de tudo e ele pode te dar tudo. E nas suas conversas com Deus, você não precisa só ficar se lamentando da vida, você não precisa só ficar agradecendo o tempo todo. Agradecer é muito importante? É, mas a Bíblia também diz que a gente pode pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Buscais e achareis. Então, gente, peça, porque tá escrito. Tu pode pedir. Ele é teu pai, não é? Ele é teu amigo, não é? Então por que você não pode pedir as coisas pra ele? Então você pode pedir também. Você tem uma intimidade com Deus, você pode adquirir uma intimidade com o alto que vai te levar também a pedir as coisas para Deus. Você não vai só pedir, mas você também não vai só agradecer. É um equilíbrio, sabe? Uma conversa com as pessoas é um equilíbrio. Porque, por exemplo, tem algumas amizades e relacionamentos que a gente tem que são tóxicos. Tem pessoas que só conversam com a gente pra pedir. É incrível. Tem pessoas que, cara, não fala contigo pra nada. Não pergunta se você tá bem em momento algum. Mas precisou de alguma coisa, vem, ai amiga, você tá bem? Ai amigo, você tá joia? Eu tô precisando de tal coisa, sabe? Só conversa pra pedir. Tem aquele amigo que só conversa pra murmurar. Só conversa contigo pra falar mal de outra pessoa. Só conversa contigo pra falar mal da própria vida. Só conversa contigo pra reclamar das coisas. Tem esse tipo de amigo. Tem o tipo de amigo que só conversa com você quando quer te ajudar em alguma coisa. Você tá precisando de ajuda? 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 Gente, equilíbrio ele é importante. Nenhum relacionamento onde a pessoa é muito extremista sobrevive, pelo menos não facilmente, assim. Porque é legal quando você tem um amigo que tem dia que ele quer sair, tem dia que ele quer ficar parado, tem dia que ele tá muito grato a Deus por tudo, tem dia que ele tá se achando um lixo, tem dia que ele tá se achando maravilhoso. Cara, tem momentos e momentos, entende? Então tem dia que você vai orar e vai conversar com Deus suplicando, clamando, pedindo misericórdia. Tem dia que você vai conversar com Deus agradecendo, sendo grato por cada detalhe da tua vida que Deus tem cuidado. Então tem dia e você vai orar e conversar com Deus pedindo pela sua família. Tem dia que você vai orar e conversar com Deus pedindo pelos teus amigos. Então, cara, com Deus você pode ser o que você quiser. Você pode falar do jeito que você quiser. Você pode conversar da forma que você quiser. Você pode agradecer, você pode pedir, você pode ser, você pode viver, você pode tudo com Deus. Então, essa sensação, ela é muito boa, sabe? De você simplesmente poder... Ah, pai, hoje eu tô muito afim de comer uma pizza, sabe? Se o senhor quiser, sei lá, fazer um milagre de alguém pagar uma pizza pra mim, vai ser perfeito. E às vezes simplesmente acontecem. Então, tipo, tem coisas simples e tem muitos testemunhos também, tipo, de coisas simples que a gente pediu às vezes em pensamento para Deus e Deus fez. Por exemplo, a minha chefe do meu setor, ela me contou esses dias que no decorrer da vida ela teve também as lutas dela e tudo. E aí ela tava me contando que ela simplesmente conversou com Deus em pensamento, que ela tava precisando de algumas coisas, estava numa situação meio difícil, né, que todos nós passamos. E ela, em pensamento, falou, ai, bem que podia cair dinheiro na minha conta, né? Tipo, do nada cair dinheiro na minha conta. Bem que podia. E ela falou assim, vou pedir meu marido pra dar uma olhada, né? E tinha dinheiro na conta dela. Tinha dinheiro na conta dela. Um dinheiro que tava lá há muito tempo, que Deus já tinha preparado aquele dinheiro, só que ela não sabia que tava lá. Às vezes elas caem nas horas certas, né? Isso, Deus é incrível. Então isso também é uma coisa muito legal. E conversar com Deus de uma forma natural. Isso é uma coisa que eu já falei bastante aqui nesse vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham entendido que conversar com Deus de uma forma natural é algo muito, muito, muito importante. Conversar com Deus de igual pra igual, né? Tipo, oi pai, tudo jóia? Fiz merda.
E agora, o que eu faço pra consertar? Eu tô me sentindo um lixo, eu tô me sentindo um merda, eu não sei o que fazer, não sei pra onde ir, não sei nem quem eu sou, nem onde eu tô, nem pra onde eu vou. Mas eu tô aqui pra pedir a tua ajuda, porque sinceramente sozinho não vai, entendeu? Sozinho não dá. E são nesses momentos que a gente se sente mais perto de Deus. São nesses momentos que a gente se sente cada vez mais próximo do alto, porque a gente sente uma conexão e sentir que tem alguém sempre ali por você, sentir que tem alguém sempre ali a te abraçar, é uma coisa incrível, sabe? Quando você tem aquele amigo que você sabe que ele tá lá para toda e qualquer situação, sabe? Você tem aquele amigo que você sabe que você pode contar com ele para tudo. É ou não é uma sensação incrível? É uma sensação incrível. Então, com Deus, você tem que sentir da mesma forma. É uma sensação incrível ser amigo de Deus. Só que isso depende também das nossas decisões, né? Então, a oração é, como eu falei, é o telefone do céu. Quer ligar para Deus? Só conversar com ele. Falar, pai, o senhor tá aí? Então, conversa. Independente de qualquer situação. Crer que ele está perto de ti. Na Bíblia a gente vê muitas promessas. Na Bíblia a gente vê Deus estando com Jó, Deus estando com, enfim, José, com várias pessoas, Jacó, Abraão, enfim. A gente vê Deus estando com pessoas em situações muito diferentes e pessoas muito diferentes. E Deus está conosco também. É importante a gente acreditar que Deus está conosco em toda e qualquer situação e que Ele está nos ouvindo. Cara, Ele está nos ouvindo. É uma expressão que eu ouvi, inclusive, hoje, que fala assim: nenhuma oração se perde. E nenhuma oração se perde. Às vezes você fala, ah, cara, mas eu vou orar. Será que Deus está me ouvindo? Isso a gente pode até falar em outro vídeo também. É um assunto bem interessante que muitas pessoas têm dúvida. Será que Deus está me ouvindo? Cara, eu já orei tantas vezes, isso é outra questão. Já orei tantas vezes, eu já pedi tantas vezes, já clamei tantas vezes e nada mudou, nada aconteceu. E será por quê? Tem coisas que a gente não sabe explicar. Tem até uma música que fala: ninguém explica Deus. E realmente ninguém explica Deus. Tem coisas que a gente só vai entender no céu, tá, amados? Tem coisas que vamos esperar chegar no céu pra entender. Mas é importante a gente entender que, independente do que ocorra ou aconteça, nenhuma oração se perde. A gente às vezes fala, ai, minha oração, acho que minha oração não passou do teto, viu? Porque Deus não fez nada. Mas tem uma música também que fala: se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor. Então, às vezes, é porque não tá na hora, não tá no momento. E quando a gente se entrega nas mãos de Deus, a gente passa a entender que tem hora certa, tem momento certo para tudo. Então Deus faz tudo no momento certo. Então, cara, creia, confie, converse com Ele e tenha certeza de que Ele está te ouvindo. Às vezes Deus não toma nenhuma ações porque não tá na hora. Simples. Porque ele ainda não viu a necessidade de tomar uma atitude em relação àquilo. Eu aqui no colégio tenho minhas dificuldades, tenho os meus problemas e que Deus ainda não resolveu, mas está nas mãos dele. Mas em outras coisas pequenas e coisas que eu nem pedi para ele, eu falei com ele só em pensamento. Assim, mas não pedi necessariamente, ele sabia que eu tinha necessidade, mas eu não pedi. E ele me deu. De uma forma que eu fiquei, oi, tudo bom? E são formas assim que Deus mostra que tá cuidando da gente. Aí às vezes você fala, ai, mas eu não vejo Deus cuidando de mim. Ai, tu tem uma casa pra morar? Tu tem o que comer? Tá difícil, mas tá indo, não tá? Então Deus tá cuidando de ti. Entenda, Deus cuida de cada um de nós da forma que precisamos. Eu tô estudando aqui a história de José. E José, ele foi da completa perfeição pra completa merda, pra perfeição, e pra merda, e pra perfeição, e pra merda, pra depois voltar pra perfeição. E isso tudo era Deus moldando ele para algo maior. Então, às vezes, Deus deixa a gente passar assim por muitas dificuldades, por problemas. Deus fica assim em silêncio muitas e muitas vezes. Não vou te dizer que não, porque eu estaria mentindo. Deus às vezes não responde. Entenda. Tem hora que Deus
responde. E eu não vou te dizer que é uma coisa confortável. Não vou te dizer que é bom. Não vou te dizer que vai ter momentos que você vai falar com Deus e ele vai ficar assim, em silêncio. Vai acontecer, sabe? Em algum momento vai acontecer, mas você tem que ter a certeza de que no momento certo ele vai responder e ele vai resolver o teu problema. Porque às vezes a gente tem que aprender a observar os detalhes. São nos detalhes que a gente vê Deus. São nos detalhes que a gente percebe, caraca, nossa, aconteceu isso. Às vezes você não ganhou algo, mas às vezes alguém, sei lá, te deu um abraço. Às vezes alguém fez uma oração com você, sei lá. Às vezes alguém te falou uma frase que você ficou, caraca, como assim, hein? Então, tipo, às vezes passou alguém na rua e você ouviu ela falando com outra pessoa sobre uma coisa que não tinha nada a ver com você e que te tocou de alguma forma. Sei lá por quê. Então, perceba Deus nos detalhes. Perceba que ele conversa com a gente, ele mostra o seu cuidado por nós nos detalhes. E são esses detalhes que fazem toda a diferença, certo? Porque às vezes Deus não vai fazer algo miraculoso por você, mas nos pequenos detalhes você vai saber que Deus está no controle de tudo, sempre. Tem uma música também que fala: não ande ansioso pela vida, quanto ao que comer, beber ou dormir. A vida é mais que isso. E Deus fará o que for preciso. Isso também está na Bíblia, não me lembro direito onde, mas tá. Então, independente do que aconteça, enfim, Deus cuida das aves do céu. Essa música também diz: olhe, as aves do céu não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste a sustenta. Os lírios do campo estão sem trabalho, mas Deus os veste com beleza. Então, cara, independente do que aconteça contigo, Deus é o dono do mundo, dono do universo, ele cuida de tudo, ele faz os pássaros cantarem, ele manda o ar para respirarmos, ele é o dono da prata e do ouro, do mantimento, e ele cuida de ti, ok? Então, se entregue nas mãos de Deus e tenta cada dia ficar mais perto dele para entender também esse amor e essa forma de amar, para entender esse silêncio, sabe? Porque eu não vou te dizer que é uma coisa fácil de entender quando você conversa com Deus e parece que ele não te responde. Às vezes é muito chato. E às vezes você não sabe nem para onde ir, você fica, caraca, Deus, tu não vai me responder, não? Mas a gente tem que ter a consciência e a confiança, né, a fé, de que Deus está conosco, independente de qualquer situação. Que foi o que eu disse e vou continuar dizendo para que você entenda. Conversar com Deus é essencial. Estar perto de Deus te dá uma sensação de paz que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. E você tem que, cada dia, buscar isso através dessa conversa, desse relacionamento. Porque sem relacionamento não existe intimidade. E sem conversa não existe relacionamento. Então, eu quero que você entenda. Conversar com Deus não é toda aquela coisa, você não precisa ajoelhar, você não precisa ficar. É uma coisa boa de se fazer e cada um tem sua forma. Mas, por exemplo, essa semana passada, se eu não me engano, eu conversei com uma amiga aqui e ela me disse: olha a forma dela conversar com Deus. Eu achei assim o máximo. Eu achei realmente sensacional. Ela, de madrugada, ela acordava de madrugada para falar com Deus. Ela colocava uma cadeira em frente à cadeira dela e ela é artista. Então ela desenhava a imagem de Jesus, né? A imagem que a gente tem, né, de Jesus. E ela colava na outra cadeira e ela ficava literalmente conversando com Deus. Tipo, com uma pessoa que tá ali junto com ela. E eu falei, cara, isso é sensacional. Porque cada pessoa tem o seu modo de conversar com Deus. Cada pessoa tem o seu jeito de conversar com Deus. Cada pessoa tem a sua criatividade para conversar com Deus. E cada pessoa faz de um jeito e eu achei, tipo, incrível ela colocar a imagem de Jesus para ela olhar para ele, para ela se sentir mais perto dele e para ela falar com ele como uma pessoa, sabe? Como Deus que está aqui. E quando Jesus veio à Terra, ele agia literalmente como uma pessoa para com as pessoas da época, né? Eu lembro quando ele vinde a minhas criancinhas, né? Porque delas sois o reino do céu. Quando ele falou para os discípulos que podia deixar que as crianças viessem, Deus, tipo, Jesus lidou com as crianças, conversou com as crianças,
pegou as crianças. Então, tipo, como você pode ver um Deus assim e falar, cara, Deus é intocável, eu não posso, entendeu? Eu tenho que me manter no meu lugar, porque... Não, vá lá, conversa com Deus, abrace o Pai, sente no colo do Pai e fala, Pai, tá tudo uma merda. Pai, eu não consigo ter intimidade contigo. Pai, eu falho em te buscar. Pai, eu falho em te amar. Pai, eu falho muitas vezes na forma de conversar contigo. Às vezes eu converso contigo com falta de respeito. Às vezes eu xingo enquanto converso contigo. Às vezes eu não paro literalmente para tirar tempo para falar contigo. Perdão, sabe? E são nesses momentos que você se torna mais íntimo de Deus, porque você mostra para ele um lado seu que você não mostra para ninguém. Você mostra para ele se quebranta numa fragilidade que você não mostra para mais ninguém, mas você mostra para Deus, porque você entende que Deus não vai te julgar, que independente dos seus pecados, dos seus erros, Deus vai estar com você. Então, gente, vamos exercitar a conversa com Deus através da oração. Lembrando que oração não é só de joelhos, oração pode ser deitada, pode ser ao deitar, ao levantar, ao conversar, ao andar, ao comer, que você possa conversar com Deus em todos os momentos, em todas as situações, independente de onde você esteja. Eu me peguei esses dias conversando com Deus no chuveiro, tomando banho, falando com Deus. E eu, Deus, será que eu não sou errada de conversar contigo enquanto tomo banho, sabe? E eu pensei isso. E eu vejo que não. Que quanto mais íntima eu fico de Deus, quanto mais perto eu fico do alto, mais eu sinto a necessidade de conversa com Deus sem que eu nem perceba. No começo, pode ser que você crie uma rotina. No começo, pode ser que você converse com Deus se obrigando, de certa forma, a falar com Deus. E falando, não, eu tenho que tirar 1 minuto que seja do meu dia para falar com Deus. Só que vai chegar num momento que você nem vai perceber, mas você vai estar falando com Deus tanto, mas tanto que você vai falar, caraca, hoje eu falei com Deus até além da conta. Falei com Deus foi muito. E que bom, porque tudo é um processo. E no começo não vai ser fácil. No começo você não vai querer falar com Deus. No começo vai ser quase que uma obrigação falar com Cristo. Mas se você quer estar mais pertinho do alto, se você quer estar íntimo com o alto, o esforço vale a pena, porque é o esforço de cada dia que vai te levar a chegar onde você quer, que é mais íntimo do alto. Então é isso que eu deixo pra vocês. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em muitas coisas e que tenham criado dúvidas também na cabeça de vocês. E comentem aqui embaixo as dúvidas que vocês tiveram em relação à oração, a conversar com Deus, a de joelhos, a de olho aberto, de olho fechado, não sei. Mas coloque cada dúvida que você tem em relação a como conversar com Deus e como fazer isso, que eu posso estar respondendo também as perguntas de vocês, tá bom? Eu espero que Deus honre e glorifique cada passo a mais que você dá para ficar mais pertinho do alto. E a gente se vê no próximo vídeo.